Olá, pessoal. Vou trazer um pouquinho, muita correria, muito calor. A paz. A paz do Senhor. Um prazer de estar hoje aqui com vocês. Se vocês escutarem algum ruído, vocês me falam, tá? O ventilador aqui tá ligado. Muito calor aqui. Oi, Maria, parceira, amiga. Tá dando pra ouvir direitinho aí? Aline, olá, amada, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Ah, que bom. Paz do Senhor. Bom dia, amada. Que bom ter você aqui, viu? Que bom. Nosso tema de hoje, né, é benefícios do novo nascimento. Se vocês quiserem até ler a palavra, acompanhar em 1 João 3, do 1 ao 3. Os benefícios do novo nascimento. Obrigada, Aline. Você também é uma bênção. Você também é. Creia nisso, acredite nisso. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser uma fonte de águas vivas do Senhor. E a palavra, né, do nosso Deus, que eu já vou ler, que está em 1 João 3, do 1 ao 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Olha, essa palavra, vou falar para vocês que ela é muito poderosa. Ela fala ao meu coração, o livro de João, o Evangelho de João, as cartas de João, elas são maravilhosas. Eu amo a carta de João e o Evangelho e as suas escritas. E aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, né? O que a gente vai falar? A gente está vivendo um tempo difícil, a gente está vivendo um tempo em que Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja, estamos sendo refinados, estamos passando pelo processo de uma reforma espiritual, estamos passando por um processo de purificação, estamos passando por um processo de distinção, quem é e quem não é. E aí aquele que é, o Senhor ele está falando intimamente. Aquele que realmente é filho, Deus está falando com ele. E aí aquele que, né, conhece a voz do seu pastor está compreendendo que o Pai está falando com ele. E aí o novo nascimento. Bom, nós como cristãos passamos por tempo em que a gente se conforma, né? A gente se conforma com as coisas, a gente se conforma
com a vida como ela é, a gente se conforma em ter, eu não vou dizer uma vida mediana ou uma vida medíocre, não, a gente se conforma. Nós entramos em um momento de conformismo. A gente acredita que o evangelho é só isso, que um relacionamento com Deus é só isso, que a nossa vida com Deus é só isso. E aí, queridos, não é só isso. A vida com Deus, ele é muito mais do que um momento. Apesar de tudo aquilo que Deus fez, apesar de tudo aquilo que Deus faz, Ele não faz com você em um ambiente extraordinário. Ele não faz com você numa vivência de plenitude. Não. O que Ele faz, as coisas poderosas e grandiosas que Deus ele faz na nossa vida, que muitas das vezes passa como insignificância, é no nosso dia a dia, é numa vida ordinária. É possível viver o extraordinário de Deus numa vivência ordinária. O que é uma vivência ordinária para a nossa linguagem? É o nosso dia a dia, é o nosso levantar, é os nossos afazeres, é o nosso relacionamento pessoal e interpessoal, é o nosso relacionamento, né, como um todo. E muitas das vezes com a mentalidade de que, sabe, não tem nada de bom, não tem nada de novo, ou aquilo tipo assim, hoje eu acordei e vou viver, vou dormir, obrigada, Senhor. Hoje a gente acaba, devido a um grande, né, essa contínua que a gente vai vivendo, né, de vida, de relacionamento com Deus, a gente vai se conformando em acordar, obrigada, Senhor. Ao deitar, obrigada, Deus, Senhor, entrego tudo em tuas mãos. Não que isso não seja errado, você pode fazer isso, você pode viver assim, Deus ele vai continuar te amando e você não vai perder a sua salvação por isso, e nada do que ele disse sobre você vai mudar por causa de viver assim. Só que o novo nascimento, gente, ele traz um benefício poderoso. Eu sou evangélica desde os 13 anos de idade. Eu tenho 38, então eu tenho de evangelho 25 anos. Eu tenho um período aí dos meus 6 anos até os meus 12 anos, mas eu assim, não é que eu não conto, eu não tinha entendimento, então eu sempre costumo dizer que nesse período dos meus 6 anos até os meus 12, Jesus ele me pegou e me acolheu e me implantou na casa dele e se implantou dentro de mim. Porque, né, aos 10 anos o caráter da criança ele é formado. Então, como eu tinha uma casa muito bagunçada, muito perturbada, uma família disfuncional, então, para aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida, eu precisava daquele momento com Ele, que foi suficiente para que tudo que aconteceu na minha vida, dos 13 anos para lá, eu viesse estar apegada ao Senhor, verdadeiramente presa na videira. E aí, aos 13 anos, eu me encontrei com Jesus. Só que, quando eu cheguei, né, nos meus 13 anos, as pessoas me apresentaram um Deus cheio de poder, de glória e milagre. E a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu não sei se vocês, né, já viveram isso, ou algum de vocês vivem isso. Tipo assim, eu sem Deus, a minha vida estava bem. Eu aceitei Jesus, mas parece que a minha vida virou de cabeça para baixo, parece que as coisas dão uma piorada. E realmente dão sim. Mas hoje, no meu entendimento, eu costumo dizer que ela dá uma piorada para Deus remover tudo aquilo que não é teu, que não te pertence, para te refazer segundo o propósito, a vontade e o olhar dele. E aí eu aceitei Jesus e aí eu fiquei maravilhada. E aí eu esperava, né, como eu tinha uma família muito bagunçada, desproporcional. E aí eu acreditei que Deus, o Deus de milagre, que pregaram para mim, porque era uma época em que eu via assim, olha, porque Deus vai fazer, porque Deus vai te dar, porque Deus vai fazer acontecer. Mas ninguém me falou do novo nascimento. Ninguém me falou do que o novo nascimento traz para a nossa vida. Ninguém me disse nada. E aí eu, né, como eu fui uma criança muito fantasiosa, fantasiava muitas coisas. Por quê? Porque como eu não gostava da vida que eu tinha como criança, então eu decorava, eu criava.
Eu criava um futuro, eu criava um mundo e eu esperava que aquilo fosse acontecer e orava pedindo a Deus para que aquilo acontecesse, porque era o que eu desejava. Mas não foi isso que aconteceu. Muitos anos se passaram e eu fiquei ali numa vivência de um mundo em que eu gerei muita expectativa, mas essa vida nunca chegou. Só que ninguém nunca me falou que quando você se entrega para Deus, que quando você se lança para o Senhor, ninguém me falou que você passa a ser filha, ninguém me falou que você passa a ter uma paz a qual o mundo não dá. Ninguém me falou que eu teria uma vida eterna. Ninguém me falou que eu seria recompensada. E aí, por muitos anos, gente, mas muitos anos mesmo, até os meus 33 anos, eu sofria com muitas frustrações. Eu sempre amei ao Senhor, eu sempre o adorei de todo o meu coração. Eu nunca imaginei a minha vida sem Jesus. E eu sempre falei para o Senhor Jesus: Senhor, como eu te amo. Mas eu também tenho consciência que o meu amor por ti não é suficiente para me deixar de pecar. E o tempo foi passando e ali aos 33 anos, eu cansada, frustrada, vivendo uma frustração. E eu entrei naquele questionamento. Aonde está Deus? Cadê esse Deus que tanto me falaram, que tanto me disseram? E pelo meu jeito de ser, pelos meus impulsos, pela minha característica e pela minha personalidade, eu sou uma pessoa que eu entendo que hoje eu fui chamada para liderar. E aí, você acha que você só tem que fazer, mandar e desmandar. Até que eu experimentei um encontro com Deus. Gente, quando eu experimentei um encontro com Deus, eu compreendi que não havia nascido de novo. 20 anos, de evangelho, eu não havia nascido de novo. Porque eu tinha conflitos internos muito grandes, batalhas na minha mente muito grandes. Hoje não, hoje tem batalha na minha mente, mas assim, é algo muito esporádico agora. Por quê? Porque eu descobri algo no novo nascimento que não foi dado para mim. Meu Deus, meu esposo me ligando. Eu descobri algo no novo nascimento que ninguém me apresentou até que eu tive um encontro com Deus. Eu estava com 3 meses de gestação. Eu tive um encontro com Deus. E aí no encontro com Deus, eu descobri Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Ele começou a falar dentro de mim poderosamente. Em mim, sabe, sobre a condenação, sobre andar em espírito, sobre viver no espírito, sobre ser uma nova mulher em Cristo, sobre viver a novidade de vida, sobre paz, sobre ter uma vida equilibrada, sobre ter os frutos do Espírito, sobre ser uma pessoa com caráter transformado, o andar na carne, o andar no Espírito, o ser mais que vencedor, que nada pode nos separar do amor de Deus. Gente, e essa palavra foi entrando dentro do meu coração, e aí eu decidi ler o livro de João. Aí eu perguntei, o meu pastor, que livro eu deveria ler para conhecer o reino de Deus? E aí o meu pastor falou assim: João, leia João. Gente, quando eu comecei a ler João, Deus começou a falar comigo poderosamente. E ali eu fui identificando os benefícios do novo nascimento. E o primeiro deles, que eu botei aqui, é sermos chamados de filho e vivermos como filhos. Ali, quando você nasce de novo, quando você compreende o seu novo nascimento, você entende que você foi chamada para ser filho e filha. E você foi chamado para viver e desfrutar uma vida como filho e filha.
O maior problema hoje de nós estarmos inseguros, na verdade, sobre Deus, sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, sobre a nossa vida no Evangelho, é porque nós, na verdade, não nos apropriamos do novo nascimento. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, dizemos: Senhor, toma rumo da nossa vida. Mas o novo nascimento, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é que aquela pessoa que existia sobre você, com aquelas crenças, com aquelas emoções, com aquele sentimento, ela morre. E se levanta uma nova pessoa. E aquela nova pessoa que se levanta, ela é crua. Ela é como um diamante bruto, sem forma. É como nem vaso, mas é como um barro deformado que não tem forma e você naquele momento não está servindo para nada. Por quê? Porque não é você mais que vai moldar a tua vida, mas o Pai. O Pai. Porque numa vida diária, relacionamento familiar, quem é que dá um formato ao filho do 0 aos 10 anos de idade? É o seu pai. É a sua mãe. E o seu pai, ele vai moldando o caráter do seu filho com o quê? Com princípios, com valores, com respeito, ensinando a palavra de Deus, ensinando que só existe um Deus e não existe outro, falando sobre a salvação, sobre o reino de Deus, sobre amar o próximo. Ou seja, a gente, como pai, que temos filhos, o que nós fazemos com ele? Ensinamos valores e princípios. E o nosso Deus, o que ele faz conosco quando nós decidimos nascer de novo? Quando você decide nascer de novo, você não nasce de um conceito humano, de um conceito carnal, de uma mentalidade carnal, mas de um conceito e de uma mentalidade espiritual, a qual você ainda não tem uma definição, a qual você ainda não compreende. Mas Deus, o Pai, ele começa a fazer o que? Ele começa a te moldar. Ele começa a adaptar em você o reino dele. Ele começa a trabalhar em você o caráter dele. Ele começa a injetar em você a filiação, a paternidade dele. E aí, receber de Deus, sabe? Você passa a receber de Deus a sua glória. Você passa a receber dele a luz. Você passa a viver algo em Deus, sabe? Algo extraordinário, algo novo, algo vivo, algo limpo, sabe? De Deus para a tua vida. E aí, sabe? É algo que você não constrói por você. A sua velha criatura, ela não leva você a construir isso. Mas por que ela não leva você a construir isso? Porque ela não entende. O que ela viveu foi completamente diferente daquilo que Deus está propondo para você. Aquilo que ela está vivendo que ela já viveu, é muito carnal, é muito emocional, é muito físico. Quando nós somos muito carnais nas coisas de Deus, a gente mistura as coisas. A gente pega as nossas coisas humanas e começa a doutrinar como se fossem as de Deus. E não. As coisas de Deus é espiritual. As coisas de Deus é algo que é além, sabe, do nosso campo de visão. O que a gente vive aqui, o que a gente lida aqui, o que a gente fala aqui, é muito humano. É muito a nossa língua de dor, de aflição, de achismo. E aí o novo nascimento, sabe, ele nos dá uma identidade de filhos. Sabe, não filhos bastardos, não filhos ilegítimos, não filhos do acaso, mas filho do Altíssimo, a qual ele entra dentro de nós e começa a operar em nós aquilo que é único, que é completo, que é genuíno. Gente, é maravilhoso. E quando eu encontrei isso, eu falei: Senhor, eu quero ser filha, quero viver como... Eu não quero dizer que sou filha, eu quero viver como filha. E aí, quando eu comecei a me lançar como filha, gente, assim, minha vida virou de cabeça para baixo de novo. Mas eu vou falar para você, olha, o cuidado de Deus, o guardar de Deus, a cura de Deus, ela começou a entrar na minha vida de maneira poderosa. E eu falei: eu quero mais.
Eu quero mais esse benefício do novo nascimento. Eu quero mais de Deus sobre a minha vida. Porque eu preciso do espiritual em mim para viver nesse natural. Eu preciso de Deus. Eu preciso dele na minha vida. E o segundo benefício que a gente, vive um pouquinho aqui na Terra. É um pouquinho só que a gente vive aqui na Terra. Mas a gente vai principalmente desfrutá-lo em toda a eternidade. Seremos semelhantes a Ele. A palavra diz que, quando o Senhor Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E aí a palavra diz, aqui mesmo que eu acho que é no 2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ai, glória a Deus, aleluia! Aqui a gente já tem uma oportunidade de sermos semelhantes a Ele em espírito, só que numa medida muito pequena. Eu amo, se eu não me engano, eu acho que é 1 ou é 2 Coríntios 3,18, que fala assim, 3:17 e 18. O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Porém, andando de glória em glória, somos transformados. Somos transformados, somos refeitos, familiarizados à imagem do Senhor. E ainda que o vejamos que por espelhos e embaçados, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Gente, olha que espetáculo. E eu falei, Senhor, eu quero ser transformada de glória em glória. É uma glória que ela não é revelada na sua totalidade para nós, por causa do mundo, por causa do pecado, por causa da maldade do nosso coração, por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas corrupções. Então essa porção, ela é nos revelada, ela é derramada, ela é nos dada de graça em graça, medida sobre medida. E à medida que nós caminhamos contemplando o Senhor, ainda que por espelho e embaçados, somos transformados. Mas que transformação é essa? Que glória é essa? Onde eu vejo essa glória? Eu vejo essa glória no novo nascimento. Eu vejo essa glória no relacionamento com Ele. Eu vejo essa glória ela se revela para mim e me transforma a imagem e semelhança dEle à medida em que eu oro. À medida que eu busco o Senhor na palavra, à medida em que eu mergulho em Jeremias 29:11, bem sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu preciso conhecer o pensamento de Deus. Eu preciso conhecer os seus mistérios. Eu preciso conhecer o caráter de Cristo e andar como Ele. Desejar isso, viver isso, manifestar isso. Isso é benefício de um novo nascimento. Sermos como Ele é. Ou seja, se até agora você foi uma pessoa que murmurou, questionou, reclamou, apontou, criticou, julgou, não, você abandona tudo isso, você deixa tudo isso para você ser aquela pessoa que faz a diferença, para você ser aquela pessoa em que cura em nome de Jesus, para ser aquela pessoa que é uma fonte de águas vivas, aonde a sua palavra é declarada. Você passa a ser uma boca profética. Isso são benefícios do novo nascimento, porque eu nasci de novo. Deus transformou a minha vida. Deus transformou a minha história. Deus fez algo novo em mim. Deus fez algo novo em minha vida, na minha família. Deus deu destino para a minha vida. Quando eu nasci, o ambiente que eu nasci, a família que eu nasci, eles projetaram um destino para mim. E o destino foi de maldições. Se eu perguntar a cada um aqui, ela tem uma dor. Cada um que eu perguntar aqui vai ter um histórico na sua casa, na sua família, de dor, de perda, de maldições, de condenações. Esse foi o passado, sabe, que nós vivemos e que projetou um destino para nós.
um destino de uma vida, sabe, perdida, uma vida como a de todo mundo. Você não é feliz no seu casamento, você não constrói uma família, você não tem filhos abençoados, você não tem um ministério e você tem uma vida qualquer como todo mundo tem, não. No novo nascimento, você pode viver neste mundo, mas a vida de Deus que é sobre você, ela te faz andar em lugares altos sobre as águas. Acima de tudo, tem o hino do Diante do Trono, da Helena Tanuri, que eu amo. Eu sempre canto esse louvor porque eu gosto, porque ele é aquilo que eu decidi quando eu encontrei com Jesus. Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. É nisso que o novo nascimento faz comigo e com você. O novo nascimento nos faz águia, nos faz voar acima deste mundo, acima das maldições, acima das tentações. É isso que o novo nascimento faz. O novo nascimento nos proporciona uma vida de paz quando o mundo não tem. O novo nascimento nos proporciona ouvir a voz de Deus quando o mundo está agitado. Tem um livro muito interessante, eu ainda não consegui ler, mas de Max Lucado, Sussurro. Ouvindo o sussurro na tempestade. Isso, gente, é assim. O mundo está em tempestade. O mundo está em decadência. Mas a voz de Deus, ela vai sempre estar ao seu alcance. Se você se permitir viver todos os dias o novo nascimento. Porque Deus, ele não grita. Deus, ele não fala com uma voz imperativa, não. A voz de Deus é como um sussurro que fala só para você ouvir. E você pode ouvi-lo quando você abre a palavra, e você pode ouvi-lo quando você estiver orando, porque Deus, ele fala conosco pela palavra, e ele fala conosco quando nos humilhamos, quando nos colocamos diante dele, quando choramos e quando colocamos a nossa fé nele e declaramos e o chamamos para a nossa vida. Esse é o novo nascimento, esse é o benefício. Porque Jesus, ele disse em João 3, capítulo 3, gente, eu também amo essa palavra. Eu tenho meditado nela nesses dias. Nesses últimos dias eu tenho meditado no livro de João, capítulo 3. Que diz assim, todos nós já conhecemos, mas eu vou ler para você. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não existir com ele. Olha que tremendo, olha que tremendo. Sinais, prodígios, maravilhas, glória, poder de Deus, unção, autoridade. Ela não pode estar em nossas vidas e nem se manifestar se Deus não estiver conosco. E Deus só estará conosco se nós formos novas criaturas nele. Se nós nascermos de novo. Porque tudo isso que nós lemos na palavra e que se manifestou na vida de Jesus e dos seus discípulos, só foi possível quando eles nasceram de novo. E aí, continuando, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A cura que a medicina não dá, a cura da alma que a psicanálise e a psicologia não dá, a cura,
a libertação que nenhuma religião dá, Jesus ela dá. Sabe por quê? Porque ele é de um reino que não pertence a essa terra. Que não pertence a essa terra. Tudo que Deus tem para nós não é deste mundo. Ele é espiritual. Ele é transcendente. Ele é, sabe, de um reino, de um mundo que não é terreno. A terceira coisa que também a gente aguarda, que eu botei aqui, é que viveremos eternamente um corpo glorificado. Essa, pessoal, essa, irmãos, sabe o que é? É a nossa esperança futura. É a nossa esperança. Nós temos esperança aqui na terra, mas além da nossa esperança terrena, é a nossa esperança na eternidade. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós viveremos com Ele para todo sempre. Ele é o meu Deus. Ele é a minha esperança. Então eu procuro viver o novo nascimento aqui, sabe por quê? Sabe por quê que Jesus falou que não é possível ver o reino de Deus? E João disse que ainda o que haveremos de ser não foi manifestado porque não o vimos face a face. Porque a gente está nesse mundo transitório que é carnal, que é humano. E o nascer de novo é você se desprender da velha criatura, é você se desprender de uma crença que te afasta de Deus, é você se desprender de uma mente que se corrompe, que é corruptível, para se unificar em espírito, o teu espírito com o Espírito de Deus, que é através do Espírito Santo. Começar a ver o Senhor e se colocar para Ele, se purificar, ser santo. E aí você começa a construir aqui na terra, com o novo nascimento, aquilo que você há de ser na eternidade. Eu sempre vou falar, e eu sempre volto a falar nisso, de que o que eu quero ter na eternidade vai depender muito do que eu faço aqui hoje. E isso é muito real, isso é muito importante para nós. O que eu vivo aqui hoje, o que eu planto hoje aqui, ele é muito mais importante do que eu espero na eternidade. Porque a eternidade, ela é a recompensa, que é o quarto item que eu coloquei, do benefício do novo nascimento. Seremos recompensados. Todos nós, na eternidade, que é o capítulo final da nossa vida, ela vai ser a recompensa daquilo que nós decidimos viver aqui na terra. Se você decidiu viver aqui na terra como uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17, né? Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você decidiu viver a nova criatura, você está decidindo viver em espírito, você está decidindo morrer, você está decidindo ser um vaso forjado pela mão de Deus para comportar a essência dele na sua vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai te conduzir, que vai te levar, sabe, para um caminho em que te leva para o reino, para a glória, para a eternidade, ao lado de Jesus para todo sempre. Então, aquilo que você decide viver hoje, para você estar diante do Pai eternamente, você tem que decidir ser filho aqui hoje. E ao você decidir ser filho aqui hoje, você deve tomar propriedade dessa identidade na tua vida aqui hoje. E para você assumir essa identidade de Deus, você vai ter que abrir mão da sua, daquilo que a gente às vezes não quer abrir mão. Aquela pessoa, porque eu sou autêntica. Você pode ser autêntica, você deve ser autêntica, mas seja autêntica, forjada pelo Espírito de Deus. Seja você a sua melhor versão, mas pelo Espírito de Deus. Seja você uma mulher ou um homem tremendo, poderoso, mas pelo Espírito de Deus. Seja uma pessoa ousada, um cristão ousado, mas pelo Espírito de Deus. Porque quando você manifestar todas estas coisas, quando você, sabe, colocar, jorrar todas estas coisas, quem olhar para você não vai te ver, mas vai ver o Pai, vai ver o Filho e vai ver o Espírito. E vão dizer: nossa,
Aquilo que a pessoa faz, aquilo que ele é, aquilo que ela é, aquilo que ela faz, aquilo que ela fala, aquilo que toca na alma, no profundo, não pode acontecer se Deus não estiver com ele. Olha que maravilha. E isso é o novo nascimento. É eu semear aqui na terra, eu preciso semear. Eu preciso semear frutos. Frutos de arrependimento, frutos de fé, frutos de perdão. Então eu preciso abrir mão da velha criatura. Que velha criatura é essa? A velha criatura que não se submete, não se submete a uma liderança. Uma velha criatura que não se submete à sua casa, à sua família. Uma velha criatura que não se submete à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela sempre vai ser contra aquilo que eu construo, aquilo que eu acho, sabe? A vontade de Deus, ela é muito compacta e ela é muito definida. A vontade de Deus, ela é definida. Ela é imutável, ela não se adequa àquilo que a gente deseja, ela não se adequa àquilo que a gente quer. A vontade de Deus, ela é soberana, ela é autocrática, é única, mas a decisão é nossa, e a gente só consegue recebê-lo, e a gente só consegue viver pelo novo nascimento, porque é quando a gente morre para nós, e é quando a gente fala assim: Senhor, eu quero ser filho. Eu tenho 50 anos, mas eu decido ser filho, porque filho, o que o filho faz? O que a gente exige dos nossos filhos? Eu exijo que ele me obedeça, eu exijo que ele me respeite, eu converso com ele e com todo o amor do meu coração eu tento levar ele a entender as minhas preocupações com ele. Eu falo para ele que eu já conheço o hoje, eu sei como as pessoas, né, entre aspas, são, como o mundo está, e aí eu tento prepará-lo, ensinando a ele a verdade, os princípios, o amor, para que ele, sabe, esteja pronto e preparado para lidar com isso. Amados, e Deus faz o mesmo com a gente. Só que Deus não está nos preparando para lidar com o mundo, porque Ele já lidou com o mundo. Sabe, Cristo venceu o mundo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu o que eu e você não podíamos. Jesus, ele disse que nós somos nele mais do que vencedores, ou seja, não existe nada capaz ou maior que o que Jesus já fez por nós. E aí, queridos, a gente não precisa se preocupar como vamos lidar com o mundo. A gente não tem que se preocupar como vamos viver no mundo. Não, a gente tem que se preocupar em olhar para nós, para dentro de nós, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso interior, e ver se o que estamos jorrando faz parte do novo nascimento. Se estamos perdoando aquele que nos ofende, se estamos amando os nossos inimigos, se estamos abençoando aqueles que nos amaldiçoam, se nós estamos nos compadecendo do próximo, se nós estamos chorando com os que choram, se nós estamos semeando misericórdia, se nós estamos semeando graça, se nós estamos semeando amor, se nós estamos semeando morte e renúncia diária, porque nós temos que nos preocupar, é que se nós morrermos hoje, vamos ser chamados de filhas diante do Pai, de filhos diante do Pai. Então é a preparação hoje em nós, esse quebrar, esse desfazer de Deus, é para que nós vivamos uma vida muito maior e melhor do que esta nesta terra. Eu sou uma pessoa que eu imagino o dia que eu vou estar com o meu Jesus. Eu fico imaginando, sabe, aquele dia em que eu vou botar minhas roupas brancas, minhas vestes lavadas no sangue de Cristo. Eu fico imaginando o dia em que Jesus vai botar um anel no meu dedo. Eu fico imaginando o dia que Jesus vai dizer assim: eis aqui, bendita do meu Pai, porque venceu. Glória a Deus e aleluia.
A maior recompensa, amados, do novo nascimento é você um dia se manifestar o que há de você ser. Um nome que você vai receber, a qual você ainda não sabe qual, mas somente aquele que vai te dar. Só Ele sabe o teu nome na eternidade, e você saberá, e você terá o seu nome numa coluna. Olha a recompensa de Deus para aqueles que permitem-se nascer de novo e viver nesta terra como nascidos de Deus, nascidos de novo. Glória a Deus. Então é isso que eu quero deixar para você no dia de hoje. Eu quero deixar para você coragem. Coragem, 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 coragem para dizer não à sua carne, coragem para dizer não para o diabo, coragem para dizer não para o mundo, coragem para dizer não às coisas, às propostas do inimigo, coragem para dizer sim para a vontade de Deus, coragem para romper este século, a maldade deste mundo, as mentiras do diabo. Eu quero nesta hora te encorajar e eu quero dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que nenhum dano, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Ele te ungiu. Ele te ungiu para que você viva em autoridade. Ele derramou o sangue dele sobre você. Sabe, quando você não pensava que não podia ser nada ou ninguém. Há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus derramou a vida dele naquela cruz. A Bíblia não descreve, mas eu fico imaginando, eu fecho meus olhos e eu fico imaginando Jesus descendo o inferno, sabe? Com aquela roupa, sabe? Com aquela luz poderosa, e o inferno em festa. Tem até um louvor que eu, por muito tempo eu cantei que é assim... E no meio da festa o diabo começou a ouvir passos fortes que tremiam em toda a terra e foi conferir. Quando as portas se abriram e ao cordeiro viu, e como leão Jesus rugiu. Ai, gente, glória a Deus, foi isso. O leão de Judá, ele rugiu por você no inferno. Sabe, ele foi lá e tomou a chave das mãos do diabo. Sabe, o domínio da morte, o domínio da vida agora pertence ao leão da tribo de Judá, que ruge sobre você, que ruge sobre a tua vida. E eu conheci esse novo nascimento. Quando, gente, eu conheci esse novo nascimento, quando eu conheci Romanos 8, quando eu conheci João 3, olha, palavras corriqueiras, né? Romanos 12, 2, Hebreus 11, amados, eu comecei, sabe, a dizer, Senhor, eu vou morrer para mim mesma. Eu quero morrer para mim mesmo. Eu começo a entregar tudo, gente. Eu comecei a entregar tudo. Eu comecei a viver um tempo de perda. Sabe, um tempo de perda muito grande na minha vida. Eu fui perdendo o trabalho. Eu fui perdendo o ministério. Eu fui perdendo o altar. O altar foi tirado. Uma pessoa que pregava, uma pessoa que liderava. E Deus foi me chamando. Deus não tomou não, igreja. Sabe, o Senhor foi me chamando para entregar, para eu nascer de novo. E eu nasci de novo, e eu passei quase 4 anos sentada no banco sendo membro, aprendendo sobre o reino de Deus. E como é maravilhoso quando você entende que o que você vive aqui na terra é o que vai determinar a sua eternidade. Você passa a desejar mais o reino, você passa a desejar mais a presença, você passa a desejar mais o secreto com Ele, você passa a desejar estar mais com Ele, você passa a desejar conhecer os pensamentos dEle, e o altar e a pregação e o reconhecimento, os títulos, elas vão ficando em último lugar na sua vida, sabe? O aparecer, o ser vão ficando em último lugar na sua vida, sabe por quê? Porque você quer estar com Ele, você quer ser como Ele é, você quer adorar Ele, você quer, sabe? Você quer estar como a missionária Denise tem ministrado naquele invisível, você quer estar invisível.
Porque a presença de Deus, o nascer de novo, ela passa a ser a coisa mais preciosa na sua vida. Então eu te encorajo, homem e mulher de Deus, eu te encorajo. Nasça de novo. Minha irmã, mas eu já sou crente há 20 anos, não importa. Abacuque 3 diz, aviva, Senhor, as tuas obras no meio dos anos. Sabe por quê? Porque é no meio do caminho, é no meio dos anos de servir ao Senhor que a gente traz o velho eu de volta. Ou então a gente forja um outro, porque ser o que Deus quer, viver como Deus quer, ser como Ele é muito difícil nesse tempo. E aí você precisa nascer de novo. Não tenha vergonha, não tenha medo de confessar, não tenha medo de reconhecer, não tenha medo de... Você não tem que dizer, sabe, para alguém, eu preciso nascer de novo porque eu estou assim, estou assado. Não tenha medo. Não diga para pessoas que elas não entendem isso. As pessoas não entendem, mas o Espírito que geme em você, ele entende, compreende e te constrange e te move a vir de novo para o altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar, pois tua graça é melhor que a vida. Estou em teu altar. O altar é lugar de morte e renúncia. Então não tenha vergonha, não tenha medo em dizer, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero ser como o Senhor é aqui e agora. Porque quando eu me manifestar o que eu há de ser, porque quando a gente olhar para Jesus e Ele refletir a glória dele em nós, amados e amadas, seremos transformadas de uma vez por toda a sua imagem e semelhança. E ali estaremos diante do Pai, para todos, sempre governando as nações, o mundo. A igreja do Senhor, nasça de novo. Existe um benefício de Deus para a tua vida. E esse benefício, ele é maior e melhor do que qualquer momento nessa terra. Decida e escolha pela glória e pela presença transformadora de Deus. Escolha ser invisível. Decida ser invisível. Decida estar atrás da cruz, no altar, para ser uma nova criatura. E um dia, você ser como Ele é, transformado de uma vez por toda. E eu vou nesse momento fazer uma oração. Quero te agradecer, quero te abençoar, quero profetizar sobre a tua vida, rios de águas vivas. Quero profetizar na tua vida a unção de Deus. Eu quero profetizar na tua vida a glória e a presença do Senhor. E eu quero dizer para você, você pode vencer tudo e todas as coisas em nome de Jesus. Você foi ungido para vencer. Você foi ungida para vencer. Você foi escolhida e escolhido para viver os planos de Deus. Você hoje tem a oportunidade, sabe, em Deus. Não importa como foi o início da sua história. Não importa como foi o início da sua vida, de dor, de maldição, de perdas, de condenação, de acusação. Pois saiba que o dia que você brotou no ventre da sua mãe, Deus, Ele traçou um propósito para a sua vida. Deus, Ele te amou incondicionalmente a partir daquele momento. E Ele começou a projetar para você uma história de vida e de milagres. Sabe, não um milagre que te encha e te faça e leve você a sentir que você é maior e melhor que qualquer pessoa, não.
mas o milagre da salvação, o milagre da redenção, em você ser pleno no Senhor nesta terra, em você ser aquela pessoa, sabe, em que tinha tudo para dar errado, que você era tipo o Gideão, sabe? A tribo de Manassés, que era a menor de todas as tribos de Israel e que era a tribo mais pobre, mais miserável, aquela tribo lá de longe em que ninguém nem quer ajudar, porque de tão pobre e miserável é. E aí Deus, ele enxerga um homem, sabe, que começa a malhar, né, trigo no lagar por causa dos midianitas. E aí, olha, Deus sela ele, Deus unge ele de uma forma que ele é levantado como juiz de Israel. E aquele homem liberta o povo de Israel com apenas 300 homens. E a tribo de Manassés, a menor tribo, a mais pobre, a mais miserável, Gideão, o menor da sua casa, Deus levanta ele como um juiz, um improvável. Olha, vou te falar uma coisa. O teu passado pode hoje dizer para você que você tem todos os benefícios para dar errado. Mas eu vou dizer para você, com autoridade da palavra, com certeza do Espírito de Deus, da morte de Jesus na cruz, que você nasceu para dar certo. E que tudo que você viveu, Deus não vai jogar fora. Ele vai refazer a tua vida e vai usar como remédio para alcançar outras vidas. E você vai ser um Gideão de Deus por onde você passar, para conquistar territórios, famílias, para a glória dele. Então receba essa palavra profética na sua vida. Eu, como profeta, eu declaro que você, como improvável de Deus, se levantará para conquistar territórios, conquistar famílias e vidas, começando pela sua casa. Em nome de Jesus, que os teus olhos nesta manhã sejam purificados, santificados, que sejam sarados de toda cegueira espiritual, para você ver, não com os seus olhos naturais, mas com os olhos da fé, com os olhos de Deus, aquilo que é impossível você fazer, mas o Espírito que se move sobre você trará o que não existe à vida, em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã, eu te agradeço, eu louvo a ti por cada vida, por cada mulher e por cada filho teu, por cada filho e filha. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, que essa palavra possa, Senhor, penetrar profundamente em seus corações e que eles possam, Deus, em ti se renovar, se permitir nascer de novo e ser uma nova criatura em ti. Nesta hora, Senhor, todo principado e potestade sejam postos, Senhor, debaixo dos teus pés, e que todos os planos do inimigo sejam frustrados, em nome de Jesus. Renova a tua unção sobre os teus filhos, e que o teu espírito de poder e coragem se manifeste e os coloque de pé, e esconda-os debaixo das tuas asas, e esconde-os atrás da cruz, e os conduza para o lugar de intimidade e comunhão, para que o teu nome seja exaltado e que em breve, Maranata, ora vem Senhor Jesus, juntos possamos estarmos celebrando, Senhor, a nossa vitória eterna, o fim da nossa história, contigo na eternidade, em nome de Jesus. Muito obrigado por cada um de vocês, que Deus abençoe o dia, abençoe o restinho dessa semana, seja encorajado por essa palavra. Um abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho, Aline, Marlene, cada um de vocês, Rita, beijo no coração, Deus abençoe, é um prazer sempre estar com você. Beijo, beijo, beijo grande, Elzir Gomes, obrigado, André, obrigado, Deus abençoe, abençoe, abençoe poderosamente. Até a próxima.